Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos retornando esta oportunidade para darmos continuidade à meditação na Carta Universal de 2 Pedro, esta epístola tão importante, dando continuidade depois de 17 semanas meditando na carta de 1 Pedro, agora já a segunda semana meditando nesta segunda carta de Pedro. E para darmos desenvolvimento a este assunto, eu quero te convidar, chegue junto agora, junto ao seu tablet, ao seu celular, na tela grande, aonde você estiver, aonde isso alcançar, se aproxime, se chegue, fique tranquilo, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje é um dia de tantas incertezas e seguranças, nada melhor do que a palavra de Deus para nos orientar, falar ao nosso coração e nos tranquilizar diante de tantas incertezas. Para isso, eu quero te convidar para nós orarmos ao Senhor. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, nós chegamos diante de Tua presença, com o coração agradecido, com uma alma rendida aos Teus pés, para Te adorar, glorificar e exaltar o Seu nome. Maravilhoso Deus, eterno Pai, chegamos neste lugar para prestar a Ti o nosso culto de louvor a Ti, reconhecendo que o Senhor é Deus, sustentador de tudo aquilo que criou, é o nosso Salvador, é o nosso tudo, é o nosso quinhão, é o nosso provedor, é aquele que nos sustenta, que nos ajuda todos os momentos de nossa vida. Pai eterno, inclina um pouquinho o Teu olhar para nós, inclina o Teu ouvido a ouvir a oração deste que Te busca, que a Ti te clama, e a todas estas famílias que comigo estão agora, inclinando este momento, Senhor, a sua voz, buscando a Tua presença. Maravilhoso Deus, eu quero pedir-Te uma bênção dos mais altos céus, que o Senhor alcance agora cada habitante deste planeta Terra, cada um, Senhor, desses que aqui vivem, possam receber esta palavra, que é uma palavra de vida, de fé e de esperança, trazendo confiança, Senhor, no amanhã, porque o amanhã é Cristo, o amanhã é vitória sobre todas as sequências da vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, maravilhoso Deus, eterno Pai, eu quero pedir uma bênção, Senhor, também para o Brasil, para a nossa terra brasileira, para os governantes desta terra, ao Senhor presidente, aos deputados federais, aos senadores, Senhor, meu Deus e meu Pai, ao Tribunal Superior de Justiça, os ministros da Justiça. Quero pedir uma bênção ao Senhor presidente da República, os ministérios dele constituído, dando graça, saúde, entendimento, Senhor, para trazer, Pai querido, palavras seguras para este tempo. Maravilhoso Deus, também quero pedir uma bênção, Senhor, pelo Senhor governador do estado, os deputados estaduais, Senhor, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia da nossa terra paulista, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajuda. Abençoa também o Senhor prefeito aqui da cidade de Araçatuba, Senhor, meu Deus, os senhores vereadores, o secretariado que compõe este governo. Abençoa cada um, Senhor, meu Deus e meu Pai, de maneira toda especial. Quero pedir uma bênção também, Senhor, meu Deus, em favor de cada morador desta cidade, Senhor, meu Deus, que seja agora alcançado pela Tua mão, a Tua mão que cura, a Tua mão que liberta, a Tua mão, Senhor, meu Deus, que restabelece a confiança plena do ser em um novo dia, em um dia melhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, pois, esta cidade, os moradores desta cidade, com a Tua bênção, com a Tua graça. Abençoa a Tua igreja, abençoa os pastores, abençoa os obreiros, abençoa, Senhor, cada segmento da Tua igreja, Senhor, desde as crianças até, Senhor, meu Deus, os adultos, sejam alvos agora de Tua bênção e de Tua graça. Pedimos, pois, tudo isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa harpa? Vamos abrir a nossa harpa e louvarmos o nome do Senhor. Hino de número 107 da harpa cristã. Abra ela aí, vamos louvar o Senhor com toda a alegria do nosso coração. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores a meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus.
firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades em me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Oh, glória a Deus, firme na promessa, irmão, fiel é o que prometeu, Ele não vai mudar, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir a sua promessa, Ele é Deus, Ele não muda, Ele não mente, Ele está firmado, o seu trono está firmado, a sua palavra está firmada, passa o céu e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Vamos abrir a Bíblia agora? Voltarmos aqui a esta meditação breve da carta de 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu vou utilizar a versão da NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. No meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu a sua grandiosa e preciosas promessas, para que por eles vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos irmãos, retornamos então, esta é a segunda semana que estamos nesta carta.
Relembrando a vocês que no capítulo 1, versículos 1 e 2, que foi da semana passada, nós falamos quem é o autor da carta. E a própria carta dá a transparecer que foi Pedro. Pedro é o autor, seu nome está ali. E vários versículos consolidam esta verdade de que esta epístola é pedrina. Em que ano foi escrita? De 65 a 67 depois de Cristo. Em que lugar? Bem provável em Roma. Pedro já está, meus irmãos, esperando o último suspiro. Para quem foi escrita esta carta? Para aqueles que receberam junto com eles, junto conosco, uma fé preciosa. Na primeira carta, nós vemos a dedicação de Pedro para firmar a salvação nos peregrinos. Agora, Pedro quer dizer que esta salvação que está se desenvolvendo deve também ser desenvolvida na fé daqueles que alcançaram, que se chama valiosa. Duas palavras importantíssimas que Pedro utiliza no versículo 2, graça e paz. A graça, o favor imerecido, não merecíamos, e a paz que excede todo entendimento e que nos dá tranquilidade para o momento da adversidade. Hoje, ao lermos esses versículos, do versículo 3 ao versículo de número 11, Pedro continua a desenvolver o assunto, e o assunto é: os que receberam a fé, desenvolvam esta fé com as virtudes cristãs. Os que receberam esta fé, desenvolvam esta fé com as virtudes cristãs. Irmãos, isto é muito importante. Por quê? Porque aqueles peregrinos levaram a mensagem do Evangelho, e aquelas regiões por onde eles foram repartidos, se formou as primeiras comunidades cristãs. Então agora não é mais o Evangelho somente para os judeus, está chegando para todo o povo gentílico, e o povo gentílico está recebendo o Evangelho, o poder de Deus, a mensagem de boas novas, e eles estão abraçando a fé, abraçando a Cristo, abraçando a salvação. Então, depois dessa consolidação aos peregrinos, a desenvolver a salvação, agora Pedro quer alcançar aqueles a quem já os peregrinos pregaram e também foram alcançados por Cristo. E ele agora começa a trazer toda uma palavra para afirmar estes irmãos. Saiba, nos dias de Pedro, inicia-se as primeiras perseguições gerais. Já estamos sentindo ali no ano 63, não é? A ferocidade de Nero, a quem é chamado de leão, mas ele não é o leão da tribo de Judá, ele é o leão que veio, não é, tirar as vidas cristãs. E Nero começa as grandes perseguições cristãs. Antes já houve perseguição, em todo tempo haverá uma perseguição quanto àqueles que querem viver piamente como Cristo. Sempre vai ter alguma coisa a querer prejudicar a igreja de Jesus, mas eu e você não estamos firmados nestas promessas, nós estamos firmados nas promessas inabaláveis de Cristo Jesus, que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Então a primeira palavra é: o que é virtude? Eu fui buscar esta palavra no dicionário português, que quer dizer hábito de praticar o bem, excelência moral, retidão, conjunto de todas boas qualidades morais. Isto quer dizer o dicionário de português. Então observe que virtude é algo a ser alcançado. É uma busca incessante do ser para qualificar e qualificar com coisas boas. Não é fácil. O que a Bíblia traz acerca de virtude? Então a Bíblia trata a virtude como exemplo e atitude. E isto está lá em Provérbios.
Eu quero ler com vocês. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Uma esposa virtuosa, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Então observe, meus irmãos, que quem encontra uma mulher virtuosa, encontra uma coisa que excede todos os tesouros da terra. Mas vamos colocar essa palavra muito mais expansiva. Quem encontra um ser humano que tenha esta qualificação de virtude, encontra um ser muito mais valioso do que o tesouro desta terra. Então eu compreendo neste versículo, somando a mais um versículo, o versículo de número 30, do mesmo capítulo 31 de Provérbios, diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Isso quer dizer que esta virtude, que este temor a Deus, excede a aparência física. Então saiba que virtude é muito mais do que aparência. É uma qualidade do ser, de ser bom e de sempre estar melhorando no seu caminho e na sua atitude. Então, a virtude não está na aparência física, mas no comportamento íntegro e ilibado do ser. Pedro vai colocar na sua carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, quem é a fonte da virtude? E ele diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, no meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quem é a fonte da virtude? É Deus. Agora, Deus ultrapassa a questão de bondade, de misericórdia, ultrapassa isso. Deus é um ser puro e é um ser santo. Então Deus, como fonte de virtude, Ele é pureza e santidade. Então a fonte é Deus, e a fonte que é Deus é puro e é santo. Não existe contaminação, não existe maldade neste ser. E queridos irmãos, isto é uma coisa grande que vai trabalhando em nós. E para que esta virtude, ou como esta virtude trabalha em nós? Aí vai uma coisa, Pedro tem o segredo. Porque às vezes nós queremos lutar por nós mesmos, nós queremos ser melhores, não é? Por nós mesmos, achamos ser de qualidade boa por nós mesmos. Ninguém se acha ruim, ninguém se acha mal, todos se acham bom. Mas o que qualifica esta virtude é a ação para o próximo, o que vai dizer que você é. E isto aqui não se consegue, senhores, sentado numa cadeira escolar. Não tiro aqui o lugar da cadeira escolar. Tem que estudar, tem que se educar, tem que se aprimorar. Jesus foi um estudante deste século, nunca se esqueça disso. Ele foi aluno da escola rabínica. Ele se sentava entre os mestres e doutores. Jesus também foi aluno. E nós devemos nos aprimorar em todo o conhecimento. Só que na questão da virtude, excede o conhecimento humano. E Pedro tem a palavra. E ele diz lá no versículo 3, seu divino poder. Este que alcançou a fé, juntamente com aqueles apóstolos e peregrinos, que é uma fé preciosa, valiosíssima, que excede a todo o tesouro dessa terra, que deve ser desenvolvida com a virtude. Agora, eles têm que ultrapassar seus limites. E como que eu, um ser humano, que tem uma natureza pecaminosa, que vem lá e herdei isso de Adão, tem dentro de mim a semente da maldade. Bem disse Paulo, o bem que eu quero não faço, mas o mal eu acabo fazendo. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então há uma batalha, há uma guerra entre esta minha velha natureza, e Pedro vai dizer aqui sobre a natureza de Deus.
essa natureza é pura, essa natureza é santa, esta natureza é fonte da virtude. Mas como que eu consigo vencer? Pelo poder divino, pelo poder de Deus. Há um poder, aleluia, glória a Deus, poder de Deus. Nunca se esqueça que Jesus prometeu: e vos darei poder, 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 não somente para a expansão do Evangelho, não somente para a demonstração de sinais, não somente para anunciar o Evangelho, mas um poder que também trabalha dentro de mim, que me traz o quê? Domínio da minha condição, e eu vou desenvolvendo, não é? A minha virtude cristã. Então esta natureza humana decaída no pecado jamais poderá por si mesma alcançar tal virtude. Precisamos do seu divino poder, sermos participantes da natureza de Deus. Pedro então já está começando a dar nortes para a sua palavra. Ele quer que aqueles que receberam a palavra e que foi, meus irmãos, uma fé valiosíssima e preciosa, e desenvolvam isto com virtudes cristãs, com virtudes de pureza, de santidade. Não existe malícia, não existe maldade, não existe troca de cotovelada, nem de palavreado baixo. O crente já saiu dessa atmosfera, ele está nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ele precisa também olhar para si, romper os seus limites. E aqui, só com o poder de Deus. Mas Pedro vai dando toque. Pena que o tempo, meus irmãos, para estes momentos, nesta questão que hoje estamos, não nos dá o tempo para irmos mais longe. Mas eu não quero te deixar também sem dizer alguma coisa. Porque dos versículos 5 a 8, esta virtude vai sendo agregada, somada. Primeiro, fé e virtude, os fundamentos. A quem? Para o que receberam uma fé igualmente preciosa. Virtude, aquilo que é mais nobre do ser, que ultrapassa a aparência, que está dentro do ser. Este trabalhar dentro do ser, pelo poder de Deus, o poder divino, faz com que ele desenvolva esta virtude. E Pedro agrega virtude ao conhecimento. Quer dizer, queridos irmãos, que o crente, ele não tem uma venda nos olhos, ele não é cego, ele tem conhecimento. Sim, o que traz o conhecimento? Facilidades. O que traz conhecimento? Desenvolvimento, entrosamento, alcançar aquilo que não se alcança, atingir aquilo que não se atinge. Conhecimento, mas o conhecimento ultrapassa esta área, chega ao conhecimento de Deus, a plena vontade de Deus, ao conhecimento, o domínio próprio. E aqui vai uma palavra, que o conhecimento de Deus não pode trazer arrogância ao ser humano, porque tem muito ser humano arrogante, principalmente quando ele recebe as dádivas do reino. Eu prego mais, eu canto mais, sou eu o profeta, sou eu o apóstolo, sou eu o pastor. Arrogância não. Pedro não está nada aqui de arrogância. Pedro está dizendo assim: este conhecimento vai produzir em mim domínio próprio. Quer dizer, eu sei aonde vou, porque existem coisas que são mais poderosas do que eu. E não é Deus que vai me livrar delas, sou eu pela virtude que vou me escapar delas. Domínio próprio, entendimento. Este é um fruto do Espírito que trabalha dentro do ser, dentro do domínio próprio, a perseverança. E aqui, meus irmãos, a perseverança que traz constância. O Evangelho não é uma corrida, meus irmãos, de 100 metros. Não, nós somos chamados, meus irmãos, para a corrida de distância.
E corrida de distância, não é quem vê as corridas de 42 quilômetros, que é a maratona, sabe que se faz uma marcha. E existe para aquela marcha até um trajeto aqui no quadril para fazer aquela marcha. E se você sair fora do quebrar do quadril, você é desqualificado para receber a medalha daquela maratona. 42 quilômetros, uma corrida de fundo. E precisa ter perseverança, precisa ter muito jogo de cintura, precisa se desvencilhar do mal, sair daquilo que é mais poderoso que você, saber dominar a si mesmo, para que a virtude cristã vá tomando espaço, porque ela é uma luz que ilumina as trevas, as tuas qualidades falam muito mais do que a tua palavra. Perseverante, e com a perseverança se soma uma coisa que deve de ser muito notada, principalmente nessa quarentena, a piedade. Tiago diz qual que é a verdadeira piedade, não é? A verdadeira piedade é atender os órfãos, atender as viúvas, atender aqueles que estão desvalidos, nos valados, perdidos. Hoje tem muita gente hoje que está com seus armários cheios de comida, mas com seu coração vazio. Precisamos atender. A piedade faz com que a gente se apiede, não tenha dó. Dó não é de Deus. Eu tenho dó de você. Tenha piedade, porque a piedade é demonstração de amor para ajudar aquele a se levantar. Porque se você tiver dó, sempre você vai ter que ajudar. Mas quem tem piedade, usa a sua ação, levanta o indivíduo e mostra o caminho, vá com ele até ele tomar força em si mesmo. Por quê? Porque nós não precisamos de molita. O crente, aleluia, virtuoso, é aquele que se levanta de si mesmo e toma nos seus passos e segue a Cristo. Que palavra é aquela que Jesus, passando diante da alfândega, a Mateus diz assim: vem e segue-me. Mateus abandonou tudo, deixou a caneta, deixou o livro de conta, levantou e seguiu a Jesus com os seus passos. Você não precisa correr, você pode andar com Jesus no passo, na medida de tua fé, no conhecimento de Deus para a tua vida. Vá com Jesus, caminhe com Jesus, porque caminhando também se chega lá. A coroa estará te esperando, a medalha estará te esperando. Você não precisa correr. Caminhe com Cristo. Some a esta piedade, não é que é a maior virtude, a fraternidade. Ser fraterno, gozar de comunhão com os irmãos, gozar de comunhão com a igreja, esta fraternidade que consola, que nos faz sentir bem, porque ovelha tem que gostar de ovelha, gente tem que gostar de gente. Não vivemos numa redoma, não construímos muros, paredes de separação, construímos ponte para termos a fraternidade. Outra coisa, saber ajudar com a verdade, porque tem muita gente que ajuda, mas não na verdade de verdadeiramente querer ajudar, mas se aproveitar para ajudar. Não. Sabe o que diz no livro de Provérbios? Mais vale a verdade falada do que o amor encoberto. Ajude com a verdade. O fim de tudo, o amor. O amor que excede toda a compreensão, o amor que encobre uma multidão de pecado, o amor que é uma demonstração clara da mais bela virtude de Deus, fonte de pureza, fonte de santidade. Agora, para que tudo isto na vida cristã? Pedro utiliza duas palavras, e aqui vai duas palavras exortativas de Pedro. Sabe para quê? Para que não sejam inoperantes e improdutivos. Existem muitos crentes inoperantes. Existem muitos crentes que não estão trabalhando nesse tempo, que estão perdidos neste tempo. A palavra de Pedro, ela é tremenda nessas duas, inoperantes e improdutivos. O que é inoperante, irmãos? É não saber fazer quando se tem o que fazer.
E sempre a inoperância se dá no susto. Tem gente que não sabe o que fazer. Tem medo de tomar uma atitude no momento que precisa ser tomada a atitude. Agora, por isso que tem que ter conhecimento de Deus, para que quando surja este momento na tua vida, você não fique paralisado, mas você tenha uma ação. Outra palavra, improdutivo. Ovelha não pode ser improdutiva. Mas pastor, eu estou amarrado dentro de casa. Você tem um celular. Esse celular que você usou tantas vezes para criticar, esse celular que você usou tantas vezes para falar mal dos outros, para, não é, tirar suas desforras dos outros, utilize hoje para mandar uma mensagem de virtude cristã. Supere você mesmo, supere a tua posição. Você é crente. O crente não é como o do mundo. O mundo vai à desforra, o crente vai o perdão, a reconciliação, o amor. É fonte de virtude. Eu te espero aqui para a próxima. Sim, terceira semana com Pedro. Uma carta curtinha, mas uma carta que nos revela grandes coisas. Quem sabe vamos continuar ainda nesses versículos que, não é, passam esses versículos que eu li com você. Por quê? Para que a gente vá descobrindo o coração de Pedro e a palavra de Pedro para mim e para você, que um dia alcançamos uma fé igualmente preciosa. Deus te abençoe. Ei, estamos em todas as plataformas. AD Belém Ipanema, YouTube, Face, Twitter e Instagram. Vá lá, clique, compartilhe. Faça-se parte desta grande família que está levando a palavra de Deus. Fazendo isto, Deus te abençoe. Quero aproveitar esse momento aqui para mandar um abraço a todos os meus irmãos lá no Paraguai. Echapá, hermano, Deus lhe bendiga, em nome de Jesus. Eu tenho muitos irmãos e amigos lá no Paraguai que estão compartilhando a nossa página, não é? Então para eles um saludo todo especial. Deus te abençoe, querido irmão. Deus te abençoe, querida irmã. E aqui para os brasileiros como eu, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pedro faz calar o coração nesta oportunidade. Pedro não é mais aquele Pedro de antes. É um Pedro que cresceu. É um Pedro que passou a fogueira, que passou a criada. É um Pedro que passou daquele dia em que ele estava nu dentro da água. Ele vem, se aquece na fogueira que Jesus preparou, come o peixe que Jesus assou, come o pão que Jesus esquentou. Ele é o Pedro que agora tem a condição de ouvir: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então vá diante dos meus cordeirinhos. Papai querido, quantas vezes nós estamos amarrados, aferrados em tantos segmentos do nosso coração e não temos a capacidade de superar as situações que nos sobrevêm. Nos abençoe, Senhor. Dá-nos a capacidade, Senhor, meu Deus e meu Pai, de que esta velha natureza seja tirada em nós pelo novo nascimento em Cristo Jesus, e que a natureza tua divina e este poder invada o nosso coração, para que o nosso testemunho seja como uma luz em cima da mesa que possa iluminar todo o ambiente. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa o Brasil, abençoa São Paulo, abençoa Araçatuba, abençoa, Senhor, com as tuas boas mãos sobre nós, em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com as nossas vidas, e que juntos possamos dizer amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.